Que a paz e o amor de Cristo reine sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo a este vídeo. Olha, não sai daqui desse vídeo não. Fica aqui porque eu tenho uma mensagem de Deus para você. Eu não sei em qual problema você se encontra, em qual situação você está vivendo, eu não sei qual a luta que você está passando, eu sei que Deus quer tirar você dessa caverna. Deus está chamando você para sair disso. Olha aqui o que o livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 está dizendo. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Jezabel ameaça Elias. Quem era Jezabel? A rainha, casada com o rei Acabe. Acabe começou bem, mas se desviou de Deus. Começou a fazer o que era mal. Jezabel servia a Baal. Ela tinha profetas no capítulo anterior, capítulo 18, você vai ver isso. Que Elias, um homem profeta usado por Deus, ele orou e parou de chover, com anos sem chover. Nisso, Jezabel, ela começou a colocar o Deus dela como um salvador para aquele povo. Ela mandou perseguir e matar os profetas do Senhor, os sacerdotes, pessoas que confiavam e acreditavam em Deus. E Jezabel era uma mulher maligna, uma mulher perturbada, uma mulher muito ruim. Então, quando o profeta Elias desafia os profetas dela no Monte Carmelo, e o Deus que respondesse com fogo, esse seria Deus, porque o povo cocheava em dois pensamentos, não sabia quem servir, ou servia um ou servia outro, ele fez um desafio. E ele subiu ao Monte Carmelo, e lá no monte ele disse, o Deus que responder por fogo, esse é Deus. Esse é Deus, esse é o Senhor. E os profetas de Baal prepararam ali o seu animal, clamaram, pediram, se machucaram, fizeram de tudo e não obtiveram resposta. Elias chega numa oração de menos de 1 minuto. Ele clama a Deus, o fogo desce, consome o holocausto, porque ele preparou um holocausto com pedras, com o animal, fez ali o altar, ele colocou madeira, ele encharcou com água. Quando ele clamou a Deus, o fogo veio, lambeu a madeira, lambeu a água, lambeu tudo ali. E o povo ficou maravilhado, viu que ele era profeta do Senhor e viu que o Senhor respondia. Porque o seu Deus responde. O seu Deus não se intimida. O nosso Deus é poderoso. Então, ele vai para cima dos profetas e destrói e acaba com a vida deles. Então, chegando aqui no versículo 1 do capítulo 19, o rei Acabe, que estava lá, ele contou tudo para Jezabel. E aí que começa aqui o que nós queremos passar para você. Nós queremos passar aqui para você. Do versículo 2, se você ver aqui, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe, assim me façam os deuses, e outro tanto se der certo amanhã, se amanhã, a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Ela disse assim, faz comigo os deuses o que quiser, se eu não acabar com a vida de Elias. Amanhã ele morre. Do mesmo jeito que ele destruiu os meus lá, eu vou matar eles. Vou acabar com a vida dele. No versículo 3, o que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Bérseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Quando ele ouviu a notícia, quando ele ouviu a mensagem de Jezabel, ele fugiu. Ele duvidou. Ele temeu pela própria vida, a ponto de pedir para Deus a morte. Ele caminhou na força do braço dele, olha só que interessante. Ele foi para o deserto. Jesus, quando vai para o deserto, a palavra de Deus diz que o Espírito levou para lá. Existem situações na nossa vida
E o próprio Deus permite a gente passar para a gente crescer. Tem deserto que a gente passa que é um aprendizado. Mas lá Deus nos alimenta, Deus nos fortalece, Deus nos ensina, Deus nos lapida, Deus faz a gente ficar melhor, mais fortes, mais perseverantes, uma fé mais firme. Aqui ele foi na força do braço dele, ó, caminhou um dia e se cansou. E nisso que ele se cansou, como muitas pessoas também na força do braço, têm lutado, têm feito de tudo, têm pedido ânimo, têm pedido a morte, têm pedido para acabar tudo, não aguenta mais. Talvez você esteja assim. O Senhor, ele vai ouvir a oração dele. Ele vai ouvir. Ele está vendo o que você está passando. Versículo 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. É o que Deus está dizendo para você agora. Levanta. Se alimenta. Levanta daí e se alimenta. Ouça a minha voz. Eu tenho um alimento espiritual para você. Eu tenho forças para te dar. No versículo 6, e olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido, sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. Quer dizer, Deus é o nosso alimento. Você vê o carinho e o cuidado do Senhor. Mandou um anjo, como eu tenho certeza que Deus também coloca pessoas na nossa vida. Deus coloca situações que nos favorecem. Deus cuida de nós, como Ele também quer cuidar de você. Como essa oração, essa palavra, está chegando até você. Como as orações aqui do canal chegam até você. Como as orações de outros pastores, bispos, irmãos, irmãs, evangelistas, louvores chegam até você. Ele está sempre cuidando de nós. Sempre está chegando alguma coisa para nos fortalecer, para nos dirigir. E a gente pode se alimentar com o que é bom, com o que é de Deus. Se alimente com o que é de Deus, se alimente com o que é espiritual, para que a sua vida seja fortalecida. Então Deus botou ali, né, pão cozido, pão quentinho, ó, e água para ele comer, para ele beber. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. No versículo 8, ele se levanta, levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias até Horebe, o monte de Deus. Você vê que na palavra negativa que ele recebeu de Jezabel, ele caminhou um dia, cansou, pediu a morte. O anjo veio, o Senhor enviou o anjo dele, o alimentou, fortaleceu, mandou-lhe se levantar, insistiu segunda vez, e com aquele alimento, com a força daquela comida, quer dizer, com a força do alimento que vem do céu, com a força do alimento que vem de Deus, que é a sua presença, o seu amor, o seu espírito, a fé, a palavra, a unção, o poder, ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Quer dizer, caminhou até o monte. Caminhou. No versículo 9, chegamos aonde nós queremos passar para você aqui. Algo muito forte. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Sabe, Elias era um homem usado por Deus, profeta do Senhor. Ele andava na contramão do mundo, ele não se sujeitava. Ele era um defensor do culto, era o defensor do sacrifício somente a Deus, da palavra ao Senhor, a obediência ao Senhor. Ele era um homem usado, ele foi alimentado por corvos, Deus não deixou faltar para ele. Deus cuidou dele, Deus o alimentou, Deus o sustentou, Deus o levantou, ele desafiou, ele orou, parou de chover, ele orou de novo, voltou a chover.
Ele viu muitos milagres, ele viu a mão de Deus se manifestar. Mas nesse momento aqui, ele se deixou levar por uma palavra negativa. Ele cometeu um deslize. Eu não estou aqui para julgar Elias, para dizer que ele foi covarde, para dizer que ele deixou de acreditar em Deus, não. É aqueles momentos que a gente quer desistir. É aqueles momentos que mesmo a gente estando na presença de Deus, a gente quer parar, a gente quer, sabe, aqueles momentos que a gente olha para as nossas lutas, nossas batalhas e parece que está vindo tanta coisa negativa, tanta coisa ruim, que a gente se deixa levar e por isso que a gente deve guardar o nosso coração. Por isso que a gente não deve se envolver com coisas que alimentam negativamente o nosso ser. Você deve todos os dias se alimentar de Deus. O primeiro que você deve falar pela manhã é com Deus. A primeira voz que você tem que ouvir é do Senhor. Tem pessoas que a primeira voz que ela ouve já são coisas negativas desse mundo, já são notícias ruins. Ela dorme com notícia ruim, ela acorda com notícia ruim. E aquilo fica alimentando ela fica acreditando, confiando que vai ser tudo ruim. Talvez você esteja vivendo um momento ruim. Seja vivendo um momento difícil, mas Elias cometeu erros aqui. Nós vamos dar para você 4 dicas de como você lidar com problemas, com situações que se levantam contra você, assim de repente. Contra más notícias, contra coisas que querem desanimar você. Porque Elias chegou ao ponto de pedir a morte para Deus. Eu não sei como você está vivendo, mas talvez você também esteja assim, pedindo a morte. Mas Deus é a solução. Tanto é que Deus foi lá falar com ele. O Senhor veio a ele, como o Senhor está vindo até você agora. O que você está fazendo aí? Por que você está se escondendo? Por que você está se desistindo? O que você está fazendo dentro dessa caverna? O cristão na caverna, a caverna parece até um local aconchegante, tranquilo, calmo, quieto, escuro. Como muitas pessoas ficam num quarto escuro, uma situação escura, deixa eu ficar aqui, eu estou numa depressão, numa tristeza profunda, é terrível, eu sei o que é isso. A gente fica ali, quer ficar quieto, não quer ver ninguém. Só que Deus está falando para você, o que você está fazendo aí? Você tem uma vida para viver. Você tem um Deus que quer te abraçar, um Deus que quer te levantar, um Deus que quer te fortalecer. O que você está fazendo aí? Hein? Ô Maria, João, ô Jorge, Paulo, Ana, o que você está fazendo aí? O que você está escondido aí? O cristão, a pessoa enfiada numa caverna, é de serviço para o reino, é de serviço para tudo, porque ela para a vida dela. Ela para a vida dela e nisso que ela para a vida dela, ela fica. Ela fica ali passando o tempo, quando ela vê as coisas continuam andando no mundo, no dia a dia, as pessoas vivendo e ela parou a vida dela. Por um trauma, por uma decepção, num relacionamento, numa amizade, não. Tem um Deus, existe um Deus poderoso, existe um Deus que estava chamando você para sair disso. O que você está fazendo aí nessa caverna? O que você está fazendo? Nós não fomos chamados para ficar escondidos numa caverna, não. Nós não fomos chamados. Olha o que está aqui no livro de Mateus. Mateus, ó. Olha aqui o que Deus... Você não foi chamado para ficar dentro de uma caverna. Olha o que está aqui em Mateus. Mateus 5:14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Você não foi feito para ficar escondido dentro de caverna. O único esconderijo que você deve ficar é a sombra do Onipotente, é no próprio Deus. Ele é o teu esconderijo, ele é o teu refúgio. É o que diz o Salmo 91. Ele é a tua proteção. Você deve ficar à sombra dele, protegido por ele, guardado por Deus. Vós sois a luz do mundo. Você não foi chamada para ficar escondido. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Deus te chamou para brilhar. Deus te chamou para iluminar, para que a sua vida venha brilhar. Deus
Uma cidade edificada sobre um monte. Não pode esconder, todo mundo está vendo. Aqui, ó. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Deus não chamou você, Deus não iluminou você para ficar escondido, escondida, com a sua luz dentro de casa, enfiado. Não. Deus não, a gente não acende uma lamparina, uma lanterna, uma vela para botar debaixo da cama, para botar debaixo da mesa, deixa lá escondido, não. É para iluminar a casa. Aonde você for, você vai levar a luz de Deus, a luz do Espírito Santo, a presença, a alegria, o amor, a paz. A paz vai fluir dentro de você. Você foi chamado para ser a luz do mundo. Cada estrela tem o seu brilho. Ele conhece cada estrela, ele conhece cada um que é seu. Então Deus chamou você para ser a luz desse mundo, não para ficar escondido numa caverna, não. Elias ficou escondido na caverna. Dificuldades, problemas, momentos difíceis, todos nós teremos. Até o nosso Senhor teve, quer ver? Olha o exemplo de Jesus, aqui no livro de Lucas, capítulo 22. Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22. Versículo 42. Aqui, ó. Jesus, quando estava prestes a ir para a cruz, ele deu exemplo, ó, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Quer dizer, o Senhor, naquele momento, ele pediu: passa o cálice de mim. Vai ser muito difícil, vai ser muito doloroso, mas seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Não a minha vontade, seja feita a sua vontade. No livro de Gálatas, capítulo 3, versículo, quer dizer, Jesus aqui deu exemplo de servo, né? Aí no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 3, olha o que temos aqui, ó. 3:3. Sois vós tão insensatos. Insensato é uma pessoa que não pensa, age no instinto. Que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Elias, ele começou no Espírito, foi chamado por Deus, na fé, confiando, acreditando. Mas naquele momento, ele deixou a carne dele falar. Ele teve medo. Você já viu tantas coisas. Você chegou até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Tanta coisa você já passou na vida e você não desistiu. E por que você vai desistir agora? Confia no Senhor. Confia no Espírito. Elias deveria ter se mantido no Espírito. Mas ele foi insensato. Naquele momento ele não pensou. Como assim, pastor? Ele não pensou. Deixa eu explicar aqui para você. Eu vou te dar 4 dicas para você, como é que você age diante de um problema. Que Elias não fez isso. A primeira é o seguinte. Elias deu ouvido ao problema. Elias deu ouvido ao problema. Ele deixou entrar no coração as palavras de Jezabel. Ele acreditou naquilo que ela falou. Ele ouviu e por isso ele teve medo. A primeira coisa é não dar ouvidos. Não dar ouvidos. A gente vive pela fé. O meu justo viverá pela fé. A fé é a certeza de coisas que você espera, convicção de fatos de que você não vê. A fé é a certeza de algo. A gente não vive pela vista, vive pela fé. Então, o nosso Senhor Jesus, ele dá exemplo quando ele vai para a cruz e ele pede ao Senhor.
passa de mim esse cálice. Pede ao Pai, passa de mim esse cálice. Nós acabamos de ler. Mas ele seja feita a tua vontade. Ou seja, eu confio no Senhor, eu confio no que o Senhor tem para mim. A mesma coisa o Senhor está dizendo para você aí. Não seja insensato. Se você está no Espírito, permaneça no Espírito. Confia no Espírito. Confia na palavra do Espírito. Elias, ele deu ouvidos à palavra de Jezabel. E se esqueceu de tudo aquilo que Deus fez. Então a primeira coisa, não dê ouvidos a isso. Não dê ouvidos a isso. Você vai vencer essa situação. A segunda dica é, não apresentou o problema a Deus. Não apresentou o problema a Deus. Elias sempre falou com Deus, recorreu ao Senhor, confiou, orou. O que Deus falava para ele fazer, ele fazia. Nessa situação, ele ouviu o que Jezabel falou, a ameaça. E aí, vamos lembrar que tem um Salmo 23 que ele diz lá: posso passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O bordão e o cajado do Senhor, ele nos consola. Ele nos consola, ele nos guarda, ele nos protege. Então Elias, ele deu ouvidos à palavra de Jezabel e ele não apresentou isso a Deus, ele não apresentou o problema a Deus. Ele foi no monte, ele clamou, o fogo desceu, ele orou, parou de chover, ele orou de novo, voltou a chover, ele viu Deus cuidar dele, mas nesse momento ele não colocou o problema ao Senhor. Você deve entregar o problema. Você deve confiar nas mãos de Deus. Você deve colocar essa situação para o Senhor. Confia nele. Acredita nele. Acredita, Deus tem cuidado de você. Deus nos guarda, Deus nos livra, Deus nos protege. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso Senhor. Ele é o Deus da nossa vida. A terceira, permitiu que o medo dominasse. Mas o medo dominou por quê? Porque ele deu ouvidos àquela palavra. Porque ele não apresentou a situação a Deus. Porque se a gente lançar ansiedade, se a gente colocar nossos problemas diante dele, nós teremos a certeza dentro do nosso ser, através da fé, que Deus fortalece a gente com a palavra, quando nós buscamos, quando nós servimos ao Senhor. Esse medo entrou dentro dele e trouxe tormento para ele, a ponto dele fugir, correr, e ele se esconder numa caverna. Não fique escondido não, sai disso. Deus quer que você saia da caverna, como Deus tirou ele de lá. Deus tirou ele de lá. O quarto, sua limitação o fez esquecer da onipotência de Deus. Verdade. Ele se esqueceu a quem lhe servia. Ele se esqueceu do Deus poderoso e deu ouvidos a uma palavra. Ele se esqueceu do poder de Deus, da onipotência de Deus. Ele se esqueceu das maravilhas que Deus já tinha feito. Ele se esqueceu do que Deus podia fazer. Tanto é que lá na frente você vê o fim de Jezabel. Ele se esqueceu do poder de Deus. Deus tira Elias dali. Deus vem num terremoto, mas o Senhor vem um terremoto. Deus tira ele dali, vem um terremoto. Deus não estava no terremoto. Veio um vento forte, Deus não estava. Deus apareceu, veio ali coisas de tal maneira e Deus não estava. Mas aí veio uma brisa suave, uma voz suave, aí Deus estava ali naquela brisa suave, naquela voz suave. Como o Senhor também fala contigo numa voz suave. Ele vem numa brisa suave. Ele vem com sensibilidade, ele vem com amor. Ele vem como uma brisa suave, trazendo refrigério e paz ao seu coração. Ele vem com uma voz mansa e suave. Jesus falou: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, o Senhor vem para te abraçar. Vem para te abraçar. Deus tirou ele dali, falou com ele depois numa voz suave. Deus depois orienta ainda a consagrar novos líderes para aquele reino. Deus ainda usou depois dali. Deus o salvou.
Como Deus também quer tirar você da caverna. Ei, não desiste não, sai dessa situação agora, se levanta. Deus amava Elias e Ele ama você também. Deus sabia do medo de Elias, Ele sabe do seu também. Deus sabia da dúvida de Elias e também conhece a sua. Deus cuidou de Elias e também cuida de você. Deus tirou Elias da caverna e Deus também vai tirar você dessa situação. Deus também tira você da caverna, Deus também tira você desse problema, Deus também levanta e sustenta a sua fé, Deus também te fortalece e te coloca firme em frente. Deus quer te salvar, Deus tem um poder para te libertar, Deus tem um poder para transformar a sua vida. Deus te chamou para ser a luz desse mundo, não ficar escondido, e não ficar cabisbaixo, e não ficar aí esquecendo-se de que existe um Deus que te chamou, um Deus poderoso e grande, que não desiste de nós. Esqueça o que falaram para você, a dúvida que jogaram no seu coração, a palavra negativa, a notícia ruim que você recebeu. O Espírito de Deus te fortalece agora através dessa palavra. Deus fala contigo como uma voz suave, Ele vem como uma brisa, Ele vem para sarar suas feridas, Ele vem para abraçar você, Ele vem para colocar você de pé, Ele vem para ajudar você e te sustenta. Saia dessa caverna e vença isso. Saia desse buraco, saia desse problema e vença isso. Porque com Deus você pode. Tudo posso daquele que me fortalece. Com Deus você consegue, não há nada impossível para o nosso Senhor. Não dê ouvidos, não se esqueça da onipotência de Deus na sua vida, não se esqueça do poder de Deus na sua vida, não se esqueça. Ele quer te abraçar, Ele quer te salvar, Ele quer te transformar, Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é o Pai. Ele não deixou Elias para trás, Ele não abandona você, Deus não abandona os seus. Ele não se esqueceu de Elias, como Ele também não se esqueceu de você. Olha o que o Senhor fala aqui contigo, aqui, ó, pra gente terminar a pregação. Olha aqui, ó, que palavra abençoada, ó. Que palavra. Olha só. Versículo 10, Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, não se assuste, não tenha medo. Não fique desesperado, preocupado, preocupada, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te fortaleço e te ajudo. É eu que te sustento. O que Jesus falou? Buscai o meu reino em primeiro e a minha justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E te sustento com a minha destra, com a destra da minha justiça, com a minha destra fiel. Deus é justo. Deus é justo. Deus era com Elias. Deus não era com Jezabel. Deus até queria mudá-los. Deus queria alcançá-los. Elias se esqueceu, mas Deus não desamparou. Talvez você está aí nesse momento agora, também passando por isso, uma dúvida, uma preocupação, mas Deus está falando para você, peraí, sai dessa caverna aí. Lembra de Moisés, quando estava lá diante do Mar Vermelho? Povo desesperado, povo falando, nós vamos morrer aqui, na frente o mar, do lado montanhas transponíveis, do outro lado tribos para os destruir, e atrás vindo o faraó. Ele vai olhar para Deus, Deus vira e diz assim, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Você tem autoridade nas mãos, toca aí nesse cajado, pega esse cajado e toca aí no mar, e ele vai se abrir. Deus te deu autoridade, Deus te deu a unção dele, a presença dele, a força dele, a palavra dele. Que obedeça, confia. Aquele que fez a promessa para você é fiel. E esse é o nosso Senhor. Então não temas, porque Ele é contigo. Confia no Deus da sua vida. Se levanta. Sai dessa caverna.
Sai dessa caverna e vença. Olha, eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida e eu tenho certeza absoluta que te abençoou, sim. Te fortaleceu, que te colocou de pé. Eu tenho certeza absoluta, absoluta, que Deus te abraça nesse momento e que Ele te encoraja a prosseguir. Que em nome de Jesus fique guardado na tábua do seu coração essa mensagem e que ela possa chegar a muitas pessoas que precisam sair de uma situação difícil. E que todos venham ser bem-sucedidos e venham alcançar a sua resposta. Porque a tua fé te salva, a tua fé te cura, a tua fé te sustenta, a tua fé te faz vencer. Eu espero que tenha abençoado você, que fique guardado na tábua do seu coração. Foi um prazer ter você aqui. Obrigado por participar, por fazer parte, por ouvir essa mensagem. Que Deus te fortaleça, te abençoe. Tudo de bom para a sua vida. Compartilhe, curta, se inscreva no canal. Nos dê uma oportunidade. Faça parte da nossa família da fé. E que em nome de Jesus você seja muito feliz. Bom, um forte abraço. Que Deus te abençoe. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus.